Olá! Você já pensou sobre quanto tempo vai ter de poupar na previdência privada até se aposentar? Pois é, talvez esse tempo seja maior do que você imagina. A tendência de um menor crescimento das economias no longo prazo deve levar também para baixo a taxa de juros. E junto com ela, cai a remuneração dos fundos de pensão e de previdência, obrigando você a poupar por mais tempo do que havia imaginado. Para falar sobre isso, está aqui com a gente o consultor do Senado, Rafael Silveira, um estudioso do assunto. Como vai, Rafael? Prazer tê-lo aqui. Prazer o mesmo, Tupi, estar com vocês e prestigiar os nossos telespectadores. Bom demais. Escuta, Rafael, eu acho que só os ingênuos hoje acreditam que vai haver uma previdência no futuro aí que vai sanar todos os problemas, aquela coisa tranquila, né? Cabe muito mais hoje em dia pensar que cada um vai ter que trabalhar sua própria previdência, principalmente se quiser uma remuneração extra ali na velhice para fazer face a todas as intempéries, não é isso? É verdade. É como dizem alguns economistas, algumas pessoas, não existe almoço grátis. Nós devemos realmente prestar muita atenção nisso. No Brasil, nós ainda não temos essa cultura porque nós vimos de uma tradição de inflação muito elevada, de desvalorização da nossa moeda, de muita garantia do Estado em relação a aposentadorias, principalmente nós servidores públicos. Enfim, uma realidade que era muito diferente do restante do mundo. E como que agora nós estamos nos enquadrando num perfil parecido, estamos também levando em consideração agora uma mudança de paradigma. Isso vai fazer com que as pessoas tenham que prestar mais atenção onde está o dinheiro da velhice delas, vamos dizer assim? Sem dúvida. Agora, a aposentadoria, a tendência é que cada pessoa tenha mais preocupação de construir essa aposentadoria através dessa poupança chamada previdência privada, seja através dos fundos de pensão, que são entidades fechadas, são entidades privadas, e também as entidades abertas, que são aqueles planos de previdência que nós adquirimos através de instituições financeiras, por exemplo, de seguradoras. Pois é, e junto disso vem essa preocupação que nesse longo prazo, a gente está falando aí de poupanças que às vezes vão durar aí 30 anos, mais de 20 anos, enfim. E as pessoas têm que ficar muito atentas à remuneração real que isso vai trazer para elas, porque corre o risco de chegar lá na frente e o dinheiro ficar escasso. Exatamente. São duas as preocupações. No passado do Brasil, nós tínhamos uma taxa de juros muito elevada e todas as carteiras de investimento dessas entidades, elas estavam quase que totalmente vinculadas a títulos públicos, que eram os títulos que prestavam a melhor remuneração possível, porque vários deles fortemente vinculados a essas taxas de juros. Com uma realidade já mudando de juros cada vez menores, então busca-se nestas carteiras de investimento alternativas. Quais são as alternativas? Outros tipos de papéis, como ações, como debêntures, outros tipos de alternativas que não os títulos públicos e que prometem benefícios, prometem rentabilidades e lucratividades. Por isso que agora a habilidade na administração dessas carteiras tem que ser muito maior e tem que ser observada com muito detalhe. Tá, eu vou aqui, essa questão dos juros, né, a gente está no menor patamar dos juros da história e da taxa referencial de juros, e essa taxa, ela está trazendo, e o juro real mesmo está ficando cada vez mais baixo, o juro que vai efetivamente remunerar isso. E isso, assim, para a pessoa que está pensando no longo prazo para fazer essa poupança da aposentadoria, ela vai ter que acabar caindo em uma das 4 situações. Com esse juro mais baixo, ou ela vai ter que poupar mais, juntar mais dinheiro naquele depósito que ela vai fazer todo mês ali, ou ela vai ter que poupar por mais tempo. Eu pensei em poupar 20 anos, vou ter que poupar 30, 35. Ou então ela vai diminuir o tempo que ela vai ter esse proveito, né? Porque como ela não conseguiu juntar aquele dinheiro todo, a quantidade que ela vai retirar vai ter obrigatoriamente ser menor. Ou então vai diminuir o tanto de dinheiro que ela está esperando receber lá na frente. Uma dessas 4 situações ela vai ter que encarar, porque com o juro caindo, como é que ela vai ter aquela mesma remuneração que ela pensou lá atrás? Exatamente, esse é o cenário que cada pessoa tem que observar no futuro ou ao longo do tempo.
Então, a preparação dessa pessoa, o proveito que ela vai ter na sua vida laboral, a extensão dessa vida laboral, por quanto tempo mais ela vai postergar a sua aposentadoria, vai determinar essa escolha. Então, se ela quer ter um benefício maior desses fundos de previdência, ela vai ter que adotar algumas dessas estratégias. Permanecer mais tempo, ou seja, contribuindo mais tempo, aumentando eventualmente essa contribuição, coisa que poucas pessoas têm atenção em relação a isso, porque se ela aumenta aquela contribuição, ela pode também antecipar a sua própria aposentadoria ou, se quiser, aumentar o seu benefício futuro. Então, essa estratégia de como é que a gente pode dizer, de extensão da vida laboral é que vai determinar também a estratégia de contribuição para esses fundos. E aí a pessoa decide como que ela quer ser aposentada, em que condição que ela quer gozar da sua aposentadoria. Esse é o grande problema. Para colocar a dramaticidade que isso representa, a gente preparou um gráfico aqui, que eu queria chamar, que colocando aqui a questão dos depósitos mensais por 30 anos, pensando que a pessoa está pondo ali 3 mil por mês, sempre na perspectiva de juro real, importante que se diga, da remuneração real que ela está tendo em cima daquela poupança, ou seja, descontada a inflação. O quadro é dramático porque quando a gente pensa no longo prazo, uma simples diminuição, se você está com um rendimento de 0,5%, 0,5%, se você tira desse rendimento 0,05%, passando para 0,45%, né, de rendimento real, a diferença é brutal. Exatamente. No longo prazo, como nós temos juros sobre juros, essa pequeníssima diferença mensal, ela realmente traz essa grande diferença de acumulação ao final de todo o período. E veja um detalhe, 0,5% de ganho real mensal é extraordinário. Extraordinário numa visão que nós temos hoje de realidade de mercado financeiro e de mercado de capitais do mundo. O brasileiro ainda tem um nível de rentabilidade que ele consegue talvez atingir patamares semelhantes. Mas se nós formos perceber nas experiências internacionais, Japão, Europa, Estados Unidos, 0,5% de ganho real mensal é algo inimaginável. E cada vez a tendência é isso diminuir. Então, a realidade brasileira, condicionada a juros cada vez menores, nós teremos de contar com o quê? Com crescimento econômico. E aí nós temos uma dinâmica muito importante nisso. A minha preocupação, a nossa preocupação de aposentadoria, de contribuir para entidades privadas de previdência, ela nos satisfaz do ponto de vista do nosso planejamento da aposentadoria e, em contrapartida, todos esses fundos que são considerados investidores institucionais, eles também podem colaborar para o crescimento econômico, dinamizando as empresas, financiando as empresas, que em contrapartida respondem com lucratividade. Então, é o que nós chamamos de acumulação de capital interno, privado. Então, nós temos aqui essa preocupação e esse cenário, né? Tá. Assim, eu queria colocar aqui, exatamente para chamar essa dramaticidade dentro desses números que a gente tem. Então, essa diferença de 0,05% nesse juro médio real durante 30 anos, a pessoa já perderia, no final desses 30 anos, quase 350 mil reais. Se isso cai para 0,1 ponto percentual da diferença de juros, a diferença já chega a 600 mil reais. De 0,5 para 0,4. Exato. De 3 milhões para 2 milhões e 400. Você está falando, isso aqui é uma remuneração excepcional. Isso. 0,4 também é uma remuneração excepcional. Ainda é. Se cai para 0,3, você já perdeu mais de 1 milhão. Isso. Comparativamente falando, aqui em termos de cenário, quando você fala de perda, na verdade é perda em termos de um cenário mais positivo. E isso me chama a atenção para um outro detalhe. Por isso que nós devemos ter, enquanto poupadores, enquanto participantes de planos de previdência privada, muito zelo e cobertura e cuidado ao verificar onde que o nosso investimento está sendo aplicado. E aí, contar com esquemas
verificação e supervisão dessas entidades, a fiscalização do Estado muito bem realizada para evitar fraudes, evitar aplicações espúrias, aplicações fraudulentas, colocando um patrimônio que já é muito delicado em um risco desnecessário. E com certeza acho que nós vamos ter que ter aí mais uma reformulação na legislação, né? Essa própria questão da fiscalização, como é que ficaria? Porque eu imagino, se uma vez que você vai dinamizar esse investimento, vai obrigar que esse investimento seja mais dinâmico, forçando a investir em atividades de risco, como, por exemplo, ações, porque se o investimento for bem feito, ótimo, você vai potencializar o seu investimento, vai conseguir chegar lá. Mas se o investimento for mal feito? Exato. Então, traz não só perda de rentabilidade, mas perda real de capital. Então, o que nós devemos fazer? A estrutura do Estado de supervisão muito bem realizada, muito bem feita, as estruturas de governança interna de cada entidade bem realizada, transparente. E aí sim, em termos de legislação, parte da legislação está bem adequada, está muito bem cuidada pelo Banco Central, que é a legislação vinculada aos investimentos, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma legislação que merece ser revisada, que é a da estrutura das próprias entidades privadas de previdência, seja fundos de pensão, as fechadas, sejam as abertas. Merece, principalmente, do ponto de vista da governança interna, e quando a gente está falando de governança, nós estamos também sempre levando em consideração aos fundos das estatais, que são fundos que, periodicamente, nós temos problemas vinculados a investimentos fraudulentos e a perdas reais, perdas concretas de dinheiro por parte dos participantes. Isso aí a gente tem um histórico longo disso aí, né? Tem os fundos das aéreas aí, que vira e mexe aqui no Senado mesmo, eles estão voltando aí. Sim. Como fazer para a gente tentar evitar esse tipo de coisa no futuro? Exato. Então, quando a gente está falando de fundo de estatais, melhoria da qualidade dessa governança interna e evitar a politização desses fundos de pensão. A politização, ela traz o quê? Ruídos nesses investimentos. Investimentos que não são alocados em carteiras, em estratégias que são vitoriosas, que são estratégias que garantem aquele 0,5% que você colocou no quadro anterior. E, ao mesmo tempo, nós termos uma estrutura do Estado que seja convincente, que seja crível, que seja forte, para assegurar e evitar esses danos, para que não seja apenas apagando incêndios apenas. Certo. E que a nossa preocupação seja de evitar que esses danos cheguem na realidade. Certo. Eu queria chamar um outro quadro que nós colocamos aqui, que é a da taxa Selic, sem a última alteração. Hoje ela está em 5,5%, né? A gente foi ali até o começo do ano. Essa tendência de queda dos juros, eu pergunto a você, ela é universal? No mundo todo, assim, pelo menos no mundo desenvolvido, a taxa de juros ela é muito baixa e permanentemente baixa. No mundo em desenvolvimento, digamos assim, nos países que ainda estão no processo, as taxas variam bastante. Então, são taxas que são, às vezes, explosivas ou muito elevadas. O Brasil está começando a entrar nesse clube especial, digamos assim, de taxas de juros decentes. Taxas de juros que são civilizadas. O pessoal até atribui esse nome de civilizadas, mas por causa disso. Porque, realmente, passar de 44% mensais para 6, anuais para 6, já é uma transformação incrível. Isso tudo me chama atenção para o sucesso da política de taxa de juros para o controle da inflação. É claro que a inflação não depende exclusivamente da taxa de juros, mas elas andam muito próximas. Então, essa queda da taxa de juros aqui, ela é um reflexo da queda também da taxa de inflação. Agora tem um outro lado dessa história, né? Certo. Antes eu queria chamar a nossa próxima arte, que ela coloca exatamente isso que você está falando, Sim. Que é a queda da taxa da inflação.
eu coloquei ali a inflação do Plano Real, você vê que a inflação ela é menos regular, ela dá mais saltos. Claro. Mas é isso que está forçando, enfim, a gente ter inflação civilizada significa ter juros civilizados, é isso? Exatamente. Os juros, eles são um instrumento para tentar moldar a taxa de inflação. Esse programa de metas de inflação tem se mostrado muito bem sucedido nesse controle, na medida que o Banco Central tem autonomia suficiente para fazer isso, e consegue mostrar esse quadro. Agora, é um quadro que não se reflete tão somente no sucesso do Banco Central. Tem um outro lado da moeda que a gente mencionou inicialmente, que é o do baixíssimo crescimento econômico que nós estamos vivendo nos últimos 3 anos, principalmente. E é um crescimento econômico que está muito resistente de retomar uma trajetória de elevação. Por isso que as taxas de juros estão cada vez mais decrescentes, porque a própria taxa de inflação já está refletindo o baixíssimo crescimento econômico. Na verdade, não é nem baixíssimo crescimento, é regressão, né? Nos Quase últimos 4 anos nós é. temos tido regressão. Muitos pontos de retenção e de resistência da subida, né, do nosso crescimento econômico. Então, por isso que um cenário de baixa inflação, simultaneamente baixa taxa de juro, pede uma busca de investimentos mais variados. Essa busca de investimentos mais variados pode ser um elemento interessante para que esses investidores institucionais, nós todos reunidos nos fundos de pensão ou nas entidades abertas, possa dinamizar o crescimento econômico das empresas através do mercado de capitais. Mas tem aí um terceiro dado que nós não estamos entrando muito nele. O Piketty fala isso muito no penúltimo livro dele. Ele fala que no longuíssimo prazo as taxas de crescimento vão ser muito menores, 1%, 0,5%. E como adequar uma coisa a outra? Você está falando, vai haver o crescimento das empresas, mas a gente vai conseguir o Brasil, dentro desse cenário mundial, nós vamos conseguir crescer ainda a taxas, vamos dizer, elevadas, as médias aí, não dos anos 90, nem dos anos 2000, mas dos anos 80, 70, ou isso acabou? No caso brasileiro, no caso de outros países, ainda existe espaço para um crescimento um pouco mais elástico, porque nós temos capacidade ociosa da nossa indústria, nós temos ainda vários gargalos da infraestrutura que impedem um crescimento mais vigoroso. Então, o Brasil tem condição, tem espaço para crescer, não digo nas taxas chinesas, mas a taxas de 3%, 4% ao ano, em termos de potencialidade. Então, claro que daqui a 30 anos, uma vez que nós consigamos vencer essa barreira da inércia do crescimento e conseguimos colocá-lo numa rota de crescimento sustentável, que é o que o pessoal gosta de colocar em evidência. Crescimento que não seja apenas aquelas subidas e depois aquelas caídas repentinas, mas que seja uma trajetória, ainda que seja pequena, mas constante, sustentável. Nós temos condição de ter um crescimento nessa margem, com segurança e no longo prazo ainda. Um pouquinho acima da média mundial, você acredita? Talvez sim, talvez sim. Levando-se em conta que a média mundial às vezes pode ser muito puxada por uma China, por uma Índia, mas se nós formos levar em consideração países já desenvolvidos, países ricos, cujas taxas de crescimento são de 1%, 1,5%, mas são economias riquíssimas. Então veja, Estados Unidos crescendo a 1,5%. É um crescimento gigantesco em termos absolutos, mas a nossa economia ainda tem espaço para ela ficar maior, mais pujante, e ela tem condição de ainda, num longo prazo, crescer em patamares maiores. Certo. E aí sim, isso vai ser bem mais refletido na nossa previdência através dos investimentos. Pois é. Rafael, usei várias vezes aqui na nossa entrevista aqui a palavra dramática. E eu queria mostrar realmente esse drama, porque eu acho que realmente é um drama. Voltando àqueles primeiros números que a gente colocou, que são os números absolutos, de quanto você conseguia acumular juntando R$3.000 por 30 anos, você conseguindo aquela remuneração, né, quem está nos vendo se lembrar, aqui é a remuneração conseguida com 0,5%, aqui é a remuneração conseguida com 0,45%, ou seja, 0,05% a menos. Essa diferença de remuneração, mesmo que você consiga uma remuneração
alta naquela mesma taxa, depois de ter poupado os 30 anos, Sim. aquela diferencinha de 0,05% que ficou lá atrás, ela já deixa na aposentadoria do cidadão aqui um déficit, um gap de 5 anos. Exatamente. Isso para a gente ficar só nessa remuneração maior. Porque se você puser uma remuneração 0,4, olha a diferença, de quase 20 para 16. Como lidar com isso? Como que as pessoas vão conseguir planejar no futuro, não tendo acesso ou não tendo poder decisório sobre as aplicações que ela está fazendo? Como que as pessoas vão conseguir se planejar para um problema tão grande que é essa baixa de remuneração? Esse planejamento realmente é algo bastante delicado. Colocar totalmente essa dependência da aposentadoria na remuneração retirada dessa acumulação pode ser alguma coisa perigosa na vida da pessoa. Ao mesmo tempo, oscilam esses números ao longo dos anos. Eles podem ser, em alguns anos, na média 0,5, outros anos 0,3. Então, se nós formos perceber a média desse tempo, podemos ter mais de 20 anos ainda de retirada desses depósitos ou um pouco menos. Partindo do pressuposto que são R$20.000 mensais. E a gente está falando aí de uma faixa da população que extremamente colocada no topo da pirâmide da remuneração. Só para um esclarecimento, esses números são aleatórios. Isso. Eu poderia ter calculado isso com 5, com 10, com 20. Isso. O que eu quis chamar a atenção foi como que cai dramaticamente esses números, o benefício, né? E um outro detalhe, que se essa remuneração, que aí nós estamos pensando já depois de 30 anos, então depois de 30 anos a pessoa vai viver mais 23 recebendo isso, mas se ela conseguir a remuneração de 0,5, Exato. porque se a remuneração cair para 0,2, esses 23 anos viram 15. 15 anos aí de sobrevida depois de uma aposentadoria. Então, a visão da aposentadoria para o brasileiro vai ter que mudar também ao longo do tempo. Como assim? Hoje, ou até hoje, até pouco tempo, pensa em aposentadoria é igual a garantia plena, tranquilidade absoluta. E, na verdade, tem que se pensar como aposentadoria como um mecanismo de salvaguarda. É algo que vai me dar uma segurança, não uma garantia. Vai me dar um bem-estar, mas que eu tenho que estar permanentemente atento. Eu não posso simplesmente aposentar e de forma desordenada, tomar como garantia uma rentabilidade, um valor mensal, como eu era enquanto estava na ativa, enquanto estava empregado. Então, hoje a aposentadoria é uma perspectiva que é uma construção ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo e simultaneamente, quando você passa a condição de aposentado, isso ainda merece atenção. Então, as retiradas, saber se a sua carteira está tendo uma boa rentabilidade, te permite retirar aquilo por mês? Ok, posso fazer isso. Opa, a rentabilidade caiu, tenho que diminuir um pouquinho o ritmo das minhas retiradas. Então, a pessoa vai também modulando o seu custo de vida, a sua possibilidade de obter renda, ou mesmo, inclusive, não ter de gastar tudo. Então, é uma nova forma de você enxergar a aposentadoria também. Além de uma fiscalização maior, de uma preocupação maior em como o dinheiro está sendo aplicado, enquanto isso está rendendo, a pessoa vai ter que ter também, então, um jogo de cintura. Sim, com certeza. Vai ter tranquilidade porque vai parar de trabalhar, momento de descanso merecido, com certeza, mas isso não quer dizer que a pessoa pode fechar os olhos e pronto, está tudo resolvido na vida dela. Não necessariamente. Não necessariamente. Nós temos, então, uma realidade, claro, pura de previdência privada, mas a gente ainda tem, na realidade brasileira, e provavelmente ainda vamos permanecer com a previdência nossa pública, que atenda a determinadas faixas de remuneração ou faixas de setores da nossa população, e aí dali esse segmento que é do investimento privado, que é do esforço privado em conjunto com as empresas. Você acha que isso vai gerar mais incerteza? Num primeiro momento, sem dúvida, porque é uma esfera, é um cenário ainda desconhecido para todos nós. Mas é uma realidade que tem que ser cada vez mais aproximada e encarada.
Tá certo. Rafael, agradeço demais a sua presença aqui no nosso programa. Pusemos alguns aspectos da questão, que tem muitos outros. Espero contar com sua colaboração aqui outras vezes. Sempre. E eu agradeço também muito a você que esteve com a gente até aqui. Você pode rever esse programa em nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no youtube.com/TV Senado. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. E até o próximo programa.